Hoje iremos falar sobre a devida importância de termos a consciência a todo momento do nosso devido lugar perante o Criador, que é: todos nós somos pecadores, imundos, desprezíveis desde a nossa natureza, e que jamais estaremos em uma posição, um lugar de julgar o próximo, jamais. Põe os olhos em ti e guarda-te de julgar as ações alheias. Julgando os outros, o homem trabalha em vão, erra o mais das vezes e facilmente peca. Julgando e examinando a si mesmo, trabalha sempre com proveito. Novamente, somos todos pecadores, imundos, desprezíveis, farinha do mesmo saco desde a nossa natureza. Só a partir disso, nós já não estamos no lugar de julgar ninguém, absolutamente ninguém. O único ao qual nós podemos e devemos julgar é a nós mesmos. É justamente julgando a nós mesmos, sempre examinando o nosso interior. Esse, por sua vez, é extremamente podre, imundo e pecaminoso. É só aí que poderemos enxergar os nossos devidos pecados, os nossos devidos erros e passar a viver, a consertar esses pecados e erros, a deixar de cometê-los cada vez mais e com isso buscarmos a perfeição que foi o nosso Mestre Jesus Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais será perfeito como foi o nosso Mestre, mas nós podemos e devemos sim tentar buscar essa perfeição que foi o nosso Mestre, que não cometeu absolutamente nenhum pecado em toda sua vida. Nós devemos sim buscar essa perfeição que ele foi, você entende? Julgamos frequentemente as coisas conforme nos falam ao coração, porque o amor próprio turva facilmente a verdade dos nossos juízos. É extremamente comum nós sempre priorizarmos as nossas opiniões, as nossas vontades, os nossos interesses, ao invés de tudo isso no que se diz respeito ao próximo. Nós sempre iremos achar as nossas opiniões as mais corretas, nós sempre iremos achar os nossos interesses os mais corretos, nós sempre vamos achar as nossas vontades as mais corretas. E isso, por sua vez, em certos casos não está errado, porque se tem algo que eu aprendi nessa vida é que nós não devemos julgar pessoa alguma, jamais devemos julgar alguém, mas nós devemos sim julgar atitudes, comportamentos, motivações erradas. Se tem uma atitude de um indivíduo em específico que ela é uma atitude errada, algo ruim, nós devemos sim julgar a atitude do indivíduo. Não, isso que você fez é errado e não deve ser feito. Beleza, mas você percebe, não julgando a pessoa, o indivíduo em si. Mas isso também não quer dizer que vá se adequar a todos os casos. Por isso que é sempre bom a todo momento nós sempre estarmos com o pé no chão, sermos os mais humildes que podemos ser, sempre ouvir a opinião do próximo, sempre tentar entender a atitude, a conduta, o comportamento, a motivação do próximo. Nunca tomar uma decisão precipitada. Não, isso que você tá fazendo é ruim, pronto, acabou e não tem que fazer. Não, calma aí, pode ser que a atitude dele gere bons frutos no longo prazo. Vamos ver se é isso mesmo que irá acontecer, você entende? Sempre se colocar no lugar do próximo e pensar da mesma maneira que ele para ver se tem alguma coerência naquilo que ele prega e defende. E isso, novamente, é a atitude de pessoas sempre que tem o quê? O pé no chão e são humildes aqui dentro, humildes no lado verdadeiro de nossas vidas, o lado espiritual. Se Deus fora sempre o único objeto de nossos desejos, não nos perturbaríamos tão depressa quando contrariam a nossa vontade. Você entende? Se eu tenho como o foco principal, o propósito principal da minha vida, cumprir com o propósito de Deus, cumprir com a vontade de Deus, buscar sempre agradar em primeiro lugar a Deus do que os outros à minha volta, se eu for capaz disso, eu finalmente encontrarei a plena e verdadeira paz espiritual, porque eu só busco agradar a Deus e jamais eu irei agradar a Deus tendo uma atitude, tendo uma conduta torpe, algo ruim, algo que vai fazer mal ao próximo. Não, são só boas atitudes
atitudes, boas motivações, boas condutas, aquilo que faz bem para o próximo, que vai agradar a Deus. Você entende? Então você busca um diretamente e consegue o outro indiretamente. A partir do momento que você busca em primeiro lugar agradar a Deus, você vai sim também agradar as pessoas que também estão, por sua vez, no caminho de Deus. Quem não está no caminho de Deus, quem está fora do caminho de Deus, essas pessoas você nunca vai agradar em sua vida. Então esqueça agradar elas. São pessoas satânicas que querem agradar ao mestre e ao rei delas, que é Satanás. Então, para essas pessoas, esquece agradar elas. Mas, novamente, se você buscar, em primeiro lugar, agradar a Deus na sua vida, você vai sim, com toda certeza absoluta, também agradar pessoas que seguem a Deus e que temem a Deus. Você entende? Há, porém, muitas vezes alguma razão oculta ou algum motivo externo que também em nós influi, que é aquela coisa, não existe livre-arbítrio para nós. Nós estamos sobre influência, tanto influência divina quanto influência maligna a todos os momentos de nossas vidas. Você tem que entender de uma vez por todas que enquanto você viver nesse mundo maligno físico, você estará sempre, a todo momento, sendo tentado pelo demônio. E também estará a todo momento sendo chamado para voltar-se para o caminho de Deus. É por isso que a nossa vida, principalmente a vida dos cristãos, é extremamente difícil. Porque nos foi tirado o livre-arbítrio. O que nós possuímos é apenas o arbítrio. Nós possuímos apenas uma liberdade até um certo ponto, até um certo limite. Isso, por sua vez, é derivado novamente de influências tanto divinas quanto influências malignas a todo o tempo de nossas vidas. E no que se diz respeito a essas influências malignas que o diabo vai estar tentando você a todo momento, deve-se sempre ter cuidado, cautela, porque a partir do momento que nós abrirmos uma única porta para o demônio operar em nossas vidas, já era, irmão, acabou. Todas as outras portas, elas serão apenas questão de tempo a serem abertas em nossas vidas e, consequentemente, estarmos cada vez mais dominados pelo desgraçado do demônio, você entende? Então veja quando ele coloca aqui razão oculta ou algum motivo externo, ou seja, sempre tenha cuidado, cautela a tudo o que se diz respeito ao âmbito externo, do que os olhos podem ver. Lembre-se sempre daquele versículo de Eclesiastes ou é Provérbios, se eu não me engano. Os olhos estão cegos e os ouvidos não podem ouvir, porque aquilo que os olhos enxergam não é necessariamente aquilo que eles estão vendo. Você enxerga um bem material em específico, bonito, glorioso, e acha que se você tiver aquilo, se você chegar em um patamar da sua vida que você vai poder obter aquele bem material em específico, a sua vida vai melhorar, você enfim vai conseguir a alegria, a felicidade verdadeira. Quando, por sua vez, quando você consegue este bem material, você tem a consciência e entende que não passava apenas de uma farsa, não passava apenas de uma ilusão. Em bem material algum você vai obter felicidade, você vai obter alegria. O que você consegue é uma felicidade ilusória, que é uma felicidade a curto prazo, porque no que se diz respeito ao longo prazo, que é sempre no que devemos prezar nas nossas vidas, o longo prazo, bens materiais não agregam em absolutamente nada em nossa vida. Lembre-se disso. Muitos, no que fazem, buscam secretamente a si mesmos, sem o saber. Parecem também estar em perfeita paz quando as coisas lhe correm à medida dos desejos. Mal, porém, lhes não sucedem à vontade, logo se perturbam e entristecem. Eu me dou como exemplo nesse trecho aqui que ele falou, que o que ele disse nada mais é do que, mesmo você fazendo uma coisa boa, uma atividade edificante para a sua mente e para o principal, para o seu espírito, ainda assim você pode se perder no processo dessa atividade em específico, você entende? Musculação faz bem, muito bem para minha mente e para o principal, para o meu espírito faz, porque faz eu estar em um processo constante de dor e sofrimento, e essa dor e sofrimento, por sua vez, fortalece a minha mente e o principal, o meu espírito. Mas mesmo a musculação sendo algo bom, algo positivo, ainda assim eu posso me perder no processo da musculação e buscar agradar mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Você entende?
A partir do momento que eu começar a levar a musculação muito a sério, eu vou me tornar uma pessoa vaidosa. A partir do momento que eu me tornar uma pessoa vaidosa, eu vou estar me afastando de Deus. Eu não vou mais estar agradando a Deus, porque eu vou estar buscando agradar a minha própria vontade, os meus próprios desejos de construir um corpo cada vez mais forte e estético. Isso, por sua vez, não vai agradar a Deus. Você entende que mesmo fazendo uma coisa boa, que gere bons frutos, coisas edificantes para, mais uma vez, a nossa mente e o nosso espírito, ainda assim, se nós não tivermos o pé no chão e estarmos constantemente, o tempo todo, buscando agradar a Deus, nós podemos nos perder no processo da execução dessa coisa boa. Você entende? Por causa da diversidade de sentimentos e opiniões, nascem frequentes discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas, que é o que mais acontece. As pessoas cortarem relações com outras, com parentes, com amigos, até com cônjuges, por causa de opiniões, por causa de uma discordância de ideias. Você entende a gravidade disso, irmão? Você romper laços com uma pessoa que é de suma importância para a sua relação humana, um parente seu, às vezes a pessoa que botou você no mundo, você cortar relações com essas pessoas por causa de opiniões contrárias a dela. Você consegue entender, irmão, a gravidade, o quão absurdo é isso? O meu pai, ele é um petista comunista de merda, mas eu jamais irei cortar a relação com o meu pai por causa disso, por causa de uma discordância política ou econômica, religiosa, seja lá o que for. Ele é o meu pai. Sem ele eu não estaria aqui. Foi ele que me deu a vida. Você consegue entender que não importa a discordância de ideias, de conduta, seja lá o que for que eu tenha do meu pai, eu jamais irei cortar laços com ele. Você consegue entender isso, irmão? É coisa difícil deixar um costume antigo e ninguém de boa mente renuncia a seu modo de ver. É extremamente difícil nós rompermos com alguma ideia ou opinião nossa, ou até mesmo voltar com as nossas palavras se falamos alguma besteira no passado, porque não buscamos ser pessoas humildes de espírito. Quem é humilde de espírito sempre vai assumir o seu erro, sempre vai voltar atrás nas suas palavras se vier a falar alguma merda, você entende? Então pare de ser uma pessoa soberba, pare de ser uma pessoa prepotente. Se você falou alguma merda, se você teve ou tem alguma opinião errada, reveja tudo isso, repense sobre tudo isso, porque a partir do momento que você novamente não tiver o pé no chão e não buscar ser uma pessoa mais humilde todos os dias da sua vida, você estará cada vez mais se aproximando do seu devido mestre, que é o demônio. E eu não recomendo que você faça isso. Se confias mais em tua razão e habilidade do que na virtude que nos submete a Jesus Cristo, tarde e raras vezes terás a alma iluminada. Ou seja, se a partir do momento eu vier a buscar confiar mais em alguma habilidade minha, em alguma ideia minha, na minha razão, no meu cérebro, do que confiar na lei, no propósito e na vontade de Deus, acabou, irmão. Eu vou estar apenas plantando uma vã confiança e uma duvidosa esperança sobre algo que muito provavelmente eu não tenho o devido entendimento naquele determinado momento da minha vida. Por isso que é infinitamente melhor, mais precavido, mais eficiente, mais viável eu depositar as minhas confianças e esperanças naquele, no único que sabe o dia de amanhã, que é Deus. Você consegue entender isso? Como que eu faço isso? Como ele falou, ele citou quem? O nome do nosso mestre, Jesus Cristo. Por mais que esteja o nome errado do nosso mestre, o nome verdadeiro dele é Yahushua HaMashiach, ainda assim podemos relevar isso e focar no principal da mensagem, que é o quê? Focarmos em imitar o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso Messias. A partir do momento que imitarmos os passos deles, as condutas deles, as atitudes dele, as motivações dele, nós estaremos sim com toda a certeza absoluta e obrigatoriamente depositando a nossa confiança e a nossa esperança no nosso Pai, você entende? E ele cita o termo alma iluminada. Se você quer ter uma alma iluminada, se você quer ter a sua intuição apurada para cumprir cada vez mais com o propósito de Deus, você tem que se entregar completamente a ele, irmão. E você precisa dar permissão completa
completa para que Deus opere, comande a sua vida, para que você abdique completamente dos seus desejos, da sua vontade, para que você abdique completamente de si mesmo e comece a viver para cumprir com os propósitos, as vontades e os desejos de Deus, pois toda glória e honra pertencem e sempre pertencerá apenas a Ele. Você entende isso? Deus quer, e Ele vai complementar exatamente isso que eu falei. Deus quer que a Ele nos sujeitemos perfeitamente e, inflados no seu amor, nos elevemos acima de toda a razão humana. Você consegue entender, irmão, que não existe outro caminho para buscarmos completamente a Deus, senão a entregarmos as nossas vidas completamente e inteiramente a Ele. Nós temos que dar todas as chaves de nossa vida para Ele, nós temos que dar todo o controle de nossas vidas para Ele, para que assim Ele nos livre cada vez mais das tentações demoníacas e nos faça executar coisas, atividades edificantes que sejam para a glória e honra dele. E isso tudo, por sua vez, se diz respeito ao fortalecimento e amadurecimento espiritual, que é o lado verdadeiro de nossas vidas. Lembre-se sempre disso. Fé em Deus.